Saudações, caros estudantes. Eu sou a professora Elisângela Maia e quero primeiramente agradecer a Deus por essa grandiosa oportunidade que é dar início a estas aulas que compartilharemos aqui na plataforma a partir de hoje. O nosso tema de hoje são os tipos textuais, mas o nosso objetivo na plataforma é trabalhar desmistificando o gênero dissertativo, argumentativo, a famosa redação do Enem, e vocês que vão me acompanhar na plataforma verão que não é difícil, não é algo inatingível, muito pelo contrário, só requer de nós um pouco de disciplina e de treinamento, porque não nascemos prontos para fazer nada, tudo se dá por meio da aprendizagem. Iniciando aqui então, pessoal, vamos conceituar texto, né? O texto, a gente sempre diz, eu preciso ler um texto, eu preciso produzir um texto, eu preciso interpretar um texto, mas o que seria esse texto? O texto é um termo originário do latim, textum, que aqui no nosso português brasileiro é têxtil, né? Que significa tecido, entrelaçamento. O texto, portanto, seria a conexão dos signos linguísticos que juntos produzem sentido. Professora, não faz sentido algum comparar um texto com um tecido. Vamos ver a partir de agora que faz todo sentido, que existe uma correlação aí muito forte e por isso ele significa têxtil, né? Então, pessoal, vamos imaginar que você foi convidado para uma festa de casamento de um amigo, de um familiar, etc. Quem é menina aqui, como eu, sabe que quando recebemos um convite desse gênero, nos preocupamos quase que de imediato com a nossa vestimenta. Nossa, o que vou usar? Qual a cor do vestido? Qual o modelo? Que tipo de tecido? Às vezes até nos preocupamos com o tipo do tecido. Mas enfim, o fato é que não vamos utilizar um tecido de chita para um casamento, para um evento cerimonial de casamento, né? Então, tem que ser um tecido fino, não é? Tem que ser uma roupa bem produzida, bem apresentada, porque ali se trata de uma ocasião especial. E por ser um casamento, entendemos que existe a cerimônia civil e a religiosa, que muitas vezes ocorre em um mesmo momento e em uma instituição religiosa, como é de costume. E vamos imaginar o seguinte: eu vou a uma igreja com uma roupa de praia? Né? Logicamente que não, a gente vai para um ambiente desse com uma roupa totalmente apropriada, ou também como não iríamos a uma praia com uma roupa com um terno, por exemplo, os meninos, né? Então, esse ambiente, ele vai dizer muito de que tipo de roupa eu vou utilizar, como vou me apresentar com uma roupa em cada momento. E em se tratando ainda do tecido, a gente sabe que aquele tecido ele foi produzido através do entrelaçamento, daquela conexão de fios, de linhas que se transformaram em fios, que passaram ali por aquele processo de tecelagem e então se transformou em um belo tecido e, consequentemente, numa bela peça de roupa, na qual vamos nos apresentar totalmente alinhados nesse evento. Mas, em se tratando de texto, pessoal, também é da mesma forma, né? Para onde vai esse texto? Quem é o meu interlocutor? Estou produzindo esse texto para quem? Como se dá essa produção textual? Ora, se dá com os signos linguísticos, que seriam ali as palavras, primeiramente falando as letras, né, que se transformam em sílabas, que se transformam em palavras e, consequentemente, em frases e parágrafos. E esse texto tem toda uma estrutura bonita, né, esteticamente apresentável, ali sem rasuras, com as margens, tanto direita quanto a margem esquerda, totalmente perfeita, totalmente alinhada e com todos os parâmetros, digamos assim, exigidos para aquele gênero textual, que lá mais na frente a gente vai ver o que seriam esses gêneros. Vamos que vamos. E
Ainda se tratando de tipos textuais versus gêneros textuais, os tipos textuais, pessoal, se apresentam de forma estruturada e bastante fixa, tá? É a forma como o texto se apresenta, esse tipo textual. Tem características definidas no próprio texto e classifica-se de acordo com a estrutura, o objetivo e a finalidade do texto. Cada texto a gente vai ver que tem essa estrutura realmente bastante fixada. Não é? Se eu vou produzir, por exemplo, uma receita de bolo, eu não vou utilizar a mesma estrutura que utilizaria em um poema. Né? Então, cada tipo textual ali, cada gênero textual se apresenta de forma bastante fixa e com essa finalidade bem definida também. E os gêneros textuais, o que seriam? São as classificações de um texto, ou melhor, de textos, que se baseiam em suas características como a linguagem e o conteúdo. Tá? Então, eu tenho que pensar sempre para quem estou produzindo esse texto. Essa pessoa que fará a leitura do meu texto é alguém esclarecido, é alguém ainda leigo, no caso de uma criança, por exemplo. Uma criança não tem condições de fazer uma interpretação de um artigo de opinião, né? Porque é um texto jamais trabalhado, um texto rebuscado, né? Então, essa pessoa que receberá esse texto, esse meu texto, ela tem as palavras ali, o contexto tem que estar de acordo com cada indivíduo receptor, certo? Que a gente chama de receptor. Eu sou a emissora, né? O produtor é o emissor e o receptor é a pessoa que receberá esse texto seu e que fará a leitura. Acho que eu devo estar chovendo no molhado, mas nunca é demais acrescentar. A intenção do gênero textual é transmitir uma mensagem ao interlocutor de forma efetiva, né? Ou seja, é aquilo que eu falei anteriormente, quem recebe esse texto, ele tem que ser capaz de interpretá-lo. Então, usando palavras mais simples ou palavras mais rebuscadas, quando for o caso, tá? Possui função social específica e essa função do gênero textual é sempre comunicar algo a alguém, né? Então, se eu não consigo interpretar esse texto, esse gênero textual, eu não consegui, obviamente, exercer a função social da linguagem, que é essa de comunicar algo. E se adequam às situações comunicativas, tá? Então, cada texto vai passar por essa situação de adequação, seja do receptor, seja ao ambiente. Se eu vou, por exemplo, mandar uma mensagem para o meu filho via WhatsApp, eu não vou precisar de tanta formalidade, né? Se eu vou tratar de um texto no campo acadêmico, logicamente que eu não vou poder usar vícios de linguagens ou linguagem informal, ou enfim, né? Ele vai sempre se adequar àquela situação comunicativa, ao ambiente, a pessoas, etc. E ainda se tratando de gêneros textuais, né? Esses gêneros possuem um conjunto ilimitado de características, pessoal, determinadas com o estilo do autor. Cada autor tem um estilo próprio de produzir. Se nós produzíssemos o mesmo texto, né, o mesmo gênero textual, digamos assim, ninguém conseguiria fazer essa produção desse texto totalmente igual ao de um colega, tá? Embora nós tenhamos muitas afinidades, porque nós somos subjetivos, né? Cada pessoa tem o seu estilo próprio de escrever, de falar, de interpretar e etc. Então, esse conjunto ilimitado também, ele vai apresentar, além das características do autor, ele apresenta um conteúdo, a composição e função, porém contém aspectos comuns que facilitam esse agrupamento. Né? Em se tratando de gêneros textuais, eu não vou, por exemplo, confundir uma receita culinária
com um e-mail, com uma lista de compras, né? Eles são agrupados conforme esses gêneros textuais. Então, a bula de remédio, ela vai ser totalmente diferente de um telefonema, de uma carta argumentativa, de um artigo de opinião. Enfim, por isso que a gente diz que esse conjunto é ilimitado, porque cada gênero textual vai se adequar ou vai estar inserido, melhor dizendo, em um tipo textual, ou ainda que hajam diversos tipos ali em um mesmo gênero, que a gente vai ver mais à frente, a gente consegue identificar facilmente, quando reconhecemos os tipos textuais, qual tipo predomina em um determinado gênero textual, tá? Vamos adiante. E o primeiro tipo textual, pessoal, é o tipo descritivo, que consiste em apresentar características, descrever e detalhar um ambiente, um cenário, pessoas ou, enfim, o que você quiser descrever, tá? Gêneros textuais em textos descritivos. Coloquei dessa forma aqui para facilitar o processo compreensivo. Os gêneros textuais dentro ali, inserido, digamos, no tipo descritivo, nós temos o exemplo de um diário, de um relato de viagem, de um currículo. Você pode perceber que são gêneros diferentes, mas estão dentro do mesmo tipo textual, que é o tipo descritivo. Um relato de viagem, vamos imaginar a seguinte situação: você trabalha numa empresa grande, que ela tem diversas filiais, e você então precisa se deslocar até uma outra cidade para participar de um evento, de um congresso, seja lá o que for, e o custo dessa viagem é pago, tá, pela empresa. Então, para você comprovar para o financeiro da empresa que você, de fato, realizou essa viagem e o que foi fazer, você apresenta, então, essas ações por meio de um relato de viagem que vai comprovar ali que naquele dia você estava ausente, você faz anexo de documentos tipo passagens aéreas ou terrestres, enfim, e faz ali uma descrição, um relato de como aconteceu aquela viagem, qual era o objetivo dela, quando você saiu, quando você retornou e etc. Então, observe que esse gênero textual é totalmente diferente do currículo, no qual vai tratar de informações totalmente pessoais do indivíduo, em termos de formação acadêmica, em termos de experiências profissionais, de habilidades, etc. Tá? O outro tipo textual que nós temos é o tipo narrativo. Esse daqui está mais fácil que mamão com açúcar. O tipo narrativo consiste em contar fatos reais ou fictícios. Tem até um errozinho aqui que eu considerei agora, que fatos, geralmente nós costumamos tratar de fatos quando eles são reais, tá? Então vamos substituir aqui por história, né? Contar histórias reais ou de ficção. E gêneros textuais em textos narrativos, nós temos como exemplo contos, fábulas, relato pessoal, romance, a novela, lendas, uma infinidade, pessoal, que nós temos de gêneros textuais que fazem parte desse agrupamento do tipo textual narrativo, tá? E para facilitar, eu trouxe para vocês um bizu, né? Conhecido muito aí esse termo no mundo dos concurseiros, mas aqui para a gente pode ser também como uma dica, como um macete, para que possamos identificar quando o tipo textual é narrativo. Como identificamos? Identificamos o tipo narrativo com o pente. Os elementos da narrativa nós classificamos aqui como pente. Então, o texto ele só é narrativo se apresentar esses 5 elementos, que seria o quê? Para ser narrativo tem que ter personagem, tem que ter espaço, tem que ter narrador, tem que ter tempo e tem que ter enredo. Não necessariamente assim no singular, tá? Porque no caso de personagens, por exemplo, em uma narrativa, costumam ter mais de um, tá? Então, e esses personagens
Quando assume papel principal, nós chamamos de protagonista. Quando assume um papel de menor relevância, mas não dispensável na narrativa, ele é o antagonista, né? O narrador também ali vai dizer se ele é o narrador personagem, se é o narrador onisciente, enfim, é isso. O tipo de texto expositivo apresenta conceitos, definições, explicações sobre um determinado assunto. Como exemplos de gêneros pertencentes ao tipo expositivo, nós temos aqui, que eu trouxe como como primeiro exemplo, a autobiografia. O que seria essa autobiografia? Vamos supor que você tem uma história de vida exemplar, em termos de superação, por exemplo, em termos de... você venceu na vida, né? Você saiu ali de um lugar que ninguém gostaria de estar e com o passar do tempo, você foi aproveitando todas as oportunidades que vieram até você, e então você se tornou alguém importante, né? Digamos, não que todos, que exista alguém sem importância, mas que você exerce um papel de importância na sociedade, e que era algo totalmente distante daquela realidade da qual você veio, né? Da tua origem, digamos assim, e aí você resolveu então produzir a sua autobiografia, seja num blog, seja num livro, e enfim, tá? Esse tipo é expositivo, porque você vai fazer a exposição da sua própria vida, como era, como está e também como você deseja que ela esteja daqui a um determinado tempo. A biografia também é um exemplo de exposição, o cardápio, notícia, reportagem, verbete, dicionário, e são muitos, tá, pessoal? Eu trouxe apenas alguns exemplos aqui. Nós temos também o tipo injuntivo, que compreende em apresentar instruções, explicações e modelos, digo, métodos para a realização de algo. Os gêneros textuais em textos injuntivos, nós temos o clássico manual de instruções, né? Mas temos também a bula de remédio, regras de jogo, lista de compras e etc. Tá? O tipo injuntivo, ele se apresenta com uma característica clássica, que é a apresentação dos verbos no imperativo. Então, no caso de um manual de instruções, vamos supor que você tenha comprado um aparelho celular. Todo mundo sabe como que faz o carregamento da bateria desse celular, né? Que tem que pegar o carregador, inserir na tomada, deixar um determinado tempo ali, mas no manual de instruções isso vem de forma bem especificada. Ligue o aparelho na tomada, espere tanto tempo, então ligue, espere, desligue, carregue e etc. Tá? Sempre nesse imperativo, indicando aí uma ordem, uma solicitação ou uma solicitação. O tipo prescritivo são aqueles que obrigam o leitor a seguir um procedimento, sem dar margem para a sua liberdade. Vamos ver alguns exemplos aqui de gêneros textuais em tipos prescritivos. Nós temos código de trânsito, leis, decretos, cláusulas de contratos, códigos, regras, normas, estatutos e etc. Tá? Vamos pensar no seguinte, você na situação de motorista. O motorista, ele deve ser um indivíduo habilitado, passou por um processo, todo um processo, tanto de avaliação psicológica, quanto aulas teóricas e práticas, e quando ele está pronto para dirigir, ele tem que se submeter aos códigos de trânsito, né? Não tem como fugir disso. Então, você é motorista habilitado, invade o sinal vermelho, você cometeu um ato infracional, certo? Então, o tipo textual descritivo faz com que esse indivíduo siga
as regras à risca. Ele não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem ultrapassar, como é no caso do sinal vermelho, tá? Ele tem que seguir porque ele está totalmente privado da sua liberdade. Não é as leis, né? Nós temos leis, nós temos decretos, enfim, todas as normas jurídicas aí que o cidadão que ele quer ser um cidadão de bem, ele é um cidadão de bem na sociedade, então ele vai saber exatamente quais são os direitos, quais são os deveres dele enquanto cidadão e o que ele deve e não deve fazer para seguir à risca a essas normas, a esses decretos, enfim. Tá? Cláusulas de contratos. Vamos supor que você fez um contrato de aluguel do seu apartamento. E o locatário, antes conhecido como inquilino, ele não vai concordar em pagar o IPTU, por exemplo. Então, ele vai questionar isso, obviamente, antes da assinatura desse contrato, porque depois, se ele concordou com a cláusula, ele é obrigado a pagar o IPTU, porque ele está totalmente sem liberdade por conta disso. Tá? O tipo descritivo faz com que o leitor, o indivíduo, o cidadão perca totalmente a liberdade em termos de prática que venha estar ali de encontro com o que está solicitado no texto, tá? Nesse tipo textual. E, finalmente, o que mais interessa a nós é o tipo dissertativo, tá? Que consiste em defender uma tese. Toda vez que você se deparar com um gênero, com o tipo dissertativo, o gênero é o dissertativo argumentativo ou a redação do Enem, como a gente chama, mas nós temos outros modelos também, que a gente vai ver adiante. A gente vai sempre precisar se posicionar sobre esse determinado assunto. Você vai precisar expor a sua opinião, o seu ponto de vista, tá? A sua ideia para que seja defendida a sua tese. Isso ocorre de que forma? Por meio de argumentos, pessoal. Só pode ser, não tem outra forma. Os gêneros textuais em textos dissertativos, nós temos como exemplo o artigo de opinião, a resenha, o próprio texto dissertativo argumentativo, tá? A famosa redação do Enem ou dos vestibulares, certo? E um pouquinho da estrutura aqui do tipo dissertativo argumentativo. Essa estrutura, pessoal, desse texto, como na grande maioria dos gêneros textuais, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aqui tem algo peculiar nesse texto que a gente precisa entender. O tipo textual dissertativo argumentativo, ele na introdução tem que apresentar obrigatoriamente estes 5 elementos na sua introdução, tá? Então, você precisa iniciar o texto com um repertório sociocultural, seguido de conectivo, que vai, obviamente, chamar o problema, e você vai apresentar a sua tese, que é a sua opinião. Isso mais à frente a gente vai ver com bastante clareza, aqui é só de modo resumido, para que a gente possa entender do que se trata de fato. No desenvolvimento, nós temos 2 parágrafos de desenvolvimento, conhecidos também como D1 e D2. No D1, você vai apresentar obrigatoriamente, no início, um conectivo de prioridade, o problema mais relevante sobre aquele determinado tema abordado, a argumentação consistente com fundamentação teórica ou argumentos de autoridade, que a gente chama. Vamos imaginar que você se deparou com um tema, sim, porque você vai sempre receber um tema redacional. Você nunca vai atribuir um tema. Se é em sala de aula, o professor vai te dar o tema ao qual você vai precisar discorrer. Se é no vestibular, também. No Exame Nacional do Ensino Médio, você vai também precisar discorrer sobre um tema que você já vai se deparar com ele ao abrir a sua prova, tá? Então, vamos imaginar que o seu tema redacional seja etarismo do Brasil. E o que é etarismo, professora? É um preconceito relacionado à idade, tá? E aí você vai, então, discorrer sobre esse tema. Você vai precisar, de fato, no D1, apresentar
o que você considera mais importante, o problema mais importante enfrentado pelos idosos, tá? Então, se você, na sua percepção, entende que o maior problema dos idosos não é o motorista que não respeita a sua vaga no estacionamento de um supermercado, por exemplo, você não vai poder colocar isso no D1. Mas se você considerar que o problema mais grave dos idosos no Brasil está relacionado ao SUS, então você pode sim apresentá-lo e deve apresentá-lo no D1 ou no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Mas também não pode ser de qualquer forma, você precisa, além de apresentar esse problema, você precisa sustentar essa sua tese, essa sua opinião. Como você faz essa sustentação da tese? Por meio da sua fundamentação teórica, por meio da comprovação dos seus argumentos. Isso a gente vai ver tudo muito bonitinho nas nossas próximas aulas. O D2, pessoal, em se tratando ainda do tema dos idosos, você deve iniciá-lo com um conectivo de continuidade, que a gente verá também adiante, exemplos de conectores textuais, com um problema, né, uma segunda ideia. Esse problema ele deve ser importante também, mas não tão importante quanto o primeiro, tá? E sobre o tema abordado, mas os argumentos de autoridade e exemplificação. Eu coloquei esses argumentos aqui, mais exemplificação, porque é justamente nesse parágrafo que você pode utilizar a sustentação da tua tese por meio de exemplos. Então, se você apresenta lá que o Brasil não respeita os idosos, o brasileiro não respeita os idosos, assim como os japoneses, então você pode utilizar-se desse recurso mostrando a diferença entre um país e outro, tá? E somente nesse segundo parágrafo de desenvolvimento é que a gente, como posso dizer, orienta que seja feito neste aqui, no D2. E a conclusão, nós temos os elementos da conclusão, né? E muitos candidatos se perdem aí, perdem muita nota nos exames, sejam escolares, sejam de vestibulares como um todo, ou até mesmo em concurso, porque eles não apresentam os elementos da conclusão. Toda conclusão de gênero textual, dissertativo ou argumentativo, ele precisa, pessoal, apresentar esses elementos aqui, tá? Que é o agente, a ação, o modo, o porquê e o detalhamento. Quem seria esse agente? Quem vai solucionar o problema. Opa, se eu disse que tinha um problema lá na introdução, eu preciso apresentar a solução desse problema, tá? Aliás, os vestibulares, as universidades, elas utilizam esse tipo textual para selecionar candidatos, justamente pelo fato de que ele precisa apresentar uma certa habilidade ali em relação à solução de problemas, porque todo indivíduo que vai para a universidade, ele vai justamente para estudar, sair de lá totalmente preparado e retornar à sociedade para a solução dos problemas sociais. E aliás, o tema redacional desse tipo textual é um problema social. E o que seria esse problema social? É algo que afeta muitos brasileiros, no caso, né? Que a gente vai se tratar sempre de Brasil, tá? O problema do Brasil. Então, ele vai... se nós fôssemos classificar os indivíduos de duas formas, nós poderíamos dizer que temos indivíduos que são solucionadores de problemas na sociedade, mas também temos indivíduos que são causadores de problemas. Então, a universidade ela precisa identificar qual que é o perfil desse candidato. Ele é alguém que causa problema ou alguém que soluciona? Porque se causar problema, aqui não é o lugar dele. Tem um lugarzinho bem específico para quem causa problema no nosso país, né? E para quem soluciona? Este sabe solucionar o problema? Então, o lugar dele é aqui na universidade, ele vai sair totalmente preparado. O médico para resolver um problema de saúde, o professor para solucionar um problema de analfabetismo, não é o contador para solucionar um problema contábil de uma determinada empresa, para a qual futuramente ele será contratado, um advogado para solucionar problemas jurídicos e assim sucessivamente. Então,
Quem é esse agente? Quem é esse indivíduo que vai resolver esse problema? Você tem que apontar, tá? O que ele vai fazer? Ele vai solucionar esse problema como? É a ação, tá? O que ele vai fazer é a ação, perdão. Como ele vai fazer é o modo, ou seja, a metodologia utilizada por ele para resolver essa questão, para desenvolver essas ações, melhor dizendo. E o para quê é o efeito ou a finalidade, tá? Depois que esse problema foi solucionado, ele tem um efeito, ele causa um efeito na sociedade e ele tem uma finalidade, certo? Mas o detalhamento. Professora, eu trouxe aqui, aliás, pessoal, para vocês, um exemplozinho bacana para a gente entender como que se dá esse detalhamento. Você pode utilizar-se de qualquer um desses elementos para detalhar, visto que se você não fizer o detalhamento dos seus elementos da conclusão, você vai perder nota lá na competência do Enem, ou no colégio, ou no vestibular, ou no concurso, você vai ser penalizado. Porque muitos estudantes dizem, ah, professora, mas eu apresentei todos os elementos, mas ele esqueceu de apresentar o detalhamento. Então, não está completo o detalhamento dos elementos da conclusão, ele é algo também obrigatório, e isso faz parte do texto, tá? E a gente vai ver mais adiante, nas nossas próximas aulas, como que se dá toda essa produção textual, como que ocorre esse detalhamento, inclusive, tá? Nas nossas próximas aulas, eu pretendo trabalhar de modo estruturado, tá iniciando ali com a introdução, e aí a gente vai pegar tudo certinho por cada tópico para facilitar a compreensão de vocês, e então faremos a junção de todas essas partes do texto para a gente ver como que vai ficar no conjunto, né, o texto completo ali, com tudo certinho. Pessoal, foi um prazer enorme poder estar com vocês, tá, aqui nesse espaço. Bons estudos, contem sempre comigo para o que precisar. Eu quero também deixar claro que eu farei as correções textuais, porque se eu produzo um texto, eu preciso de um corretor. Então, essa correção será feita também por mim, tá? E vocês vão, inclusive, serem avaliados nas competências do Enem, aquelas 5 competências que muitos aqui já sabem, mas para aqueles que não sabem também, nós tiraremos uma aula para tratar sobre as competências Enem, para você entender como que o seu texto é corrigido, porque você foi classificado ou porque você foi penalizado em um determinado momento ali, tá? Um forte abraço a todos, bons estudos e fiquem com Deus.